será verdade mesmo que o Donald Trump afirmou que ele quer bombardear ou bombardearia a China? Será que essa frase não é exagero, até mesmo pura fake news? Por incrível que pareça, a frase é verdadeira e foi dita pelo próprio ex-presidente, então, Donald Trump. Mas já a gente vai entender melhor porque que o Trump disse isso. E falando de China, Xi Jinping aumentou ainda mais a vigilância da população. Ele criou um verdadeiro sistema de Big Brother, vigilância extrema e até mesmo agora estimula que seus vizinhos dedurem outros vizinhos. Estaria a China se caminhando para se tornar a própria ficção da vida real, conhecida como 1984. E por fim, Lula estatizou o arroz. Você não está ouvindo errado. Por conta das recentes tragédias que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, o presidente brasileiro se inspirou nos nossos vizinhos venezuelanos e parece agora estatizar o arroz. Hoje os assuntos estão bem quentes, hein? Então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal do Danúzio e Matheus, solta a vinheta então, que hoje nós temos Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, analista de geopolítica e relações internacionais. Seja muito bem-vindo, então, ao quadro aqui do canal do Danúzio, o Giro Geopolítico. Seu quadro de assuntos globais, atualizando sobre o mundo e te deixando mais informado. Como eu falei para vocês lá no início, Donald Trump afirmou que bombardearia a China durante um evento lá de arrecadação de fundos. O Trump, então, vai sugerir que caso realmente ele tivesse no poder, por exemplo, quando a Rússia vai realizar sua invasão à Ucrânia, ele bombardearia a Rússia, bombardearia Moscou. E continuou, então, a sua fala falando que bombardearia também a China, bombardearia Pequim, caso, então, a China, de fato, invadisse Taiwan. Tudo isso foi relatado pra gente via cobertura do jornal, então, o Washington Post, lá do evento que o Trump participou. James Gilmore, que serviu então como embaixador de Trump lá na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, havia já falado sobre essas tendências do Trump de não ser mais tão isolacionista e que o Trump estava tentando fazer com que os aliados então colocassem mais ênfase na sua própria defesa. Por isso que ele estaria falando, emitindo essas falas tão polêmicas. O Gilmore vai falar o seguinte, abre aspas para aí. Acredito que o presidente Trump apoiará Taiwan quando se tornar presidente. Ele já apoiou Taiwan em seu primeiro mandato. Fecha aspas, então, para o Gilmore. Segundo, então, uma reportagem da Reuters, o Gilmore teria falado isso a respeito do Donald Trump. Precisamos nos lembrar que a China afirma que Taiwan é uma extensão do seu próprio território, apesar de algumas objeções do governo taiwanês. Quando Trump estava lá no poder dos Estados Unidos, ele apoiou bastante Taiwan. Inclusive, foi com Trump que a venda de armas lá para Taiwan começou a aumentar. E isso continuou com a administração do Joe Biden. O Trump também intensificou, durante seu mandato, a guerra comercial com a China, quando ele estava no poder. O que o Biden também prosseguiu enquanto política de Estado dos Estados Unidos. No início desse ano, Trump também emitiu outra frase polêmica, afirmando que ele teria conversado com vários líderes europeus e teria dito a esses líderes europeus que falaria para a Rússia que ela fizesse tudo o que ela quisesse com os países que não gastam o suficiente com sua própria defesa. Isso ele está se referindo a países diretamente ligados à OTAN. Bom, tivemos esse ano também eleições da presidência lá de Taiwan, confirmando então a presidência do William Lai, que faz parte lá do Partido Democrata Progressista, que é o DPP, que é pró-soberania de Taiwan, criando então mais divergência com a China. O resultado irritou Pequim e fez com que a China viesse a público reafirmar que Taiwan faz então realmente parte da China e que essas eleições que a gente estava passando eram assim eleições que significavam tempos de guerra ou paz. Então a China realmente emitiu declarações bastante fortes a respeito dessas eleições. A gente pode ver então que a gente tem já a tensão entre a China e Taiwan, e que a gente, com tudo isso que a gente está falando, a gente veio numa crescente bastante grande de tensões entre os Estados Unidos e a China. Então, assim, as eleições lá em Taiwan, elas deram, forneceram bastante atenção internacional para a gente entender melhor os rumos dessa política de Taiwan e os rumos da política chinesa em relação a Taiwan.
E essas questões das eleições de Taiwan, elas soaram como uma espécie de... como se o povo estivesse escolhendo mesmo entre uma aliança com os Estados Unidos rumo à independência de Taiwan, ou então realmente se preparando para uma reunificação com a China. Na verdade, a grande maioria da população deve preferir realmente continuar com o status quo de autonomia política, de fato, mas com bons negócios, né, com os chineses. Um caso emblemático que a gente viveu de tensão, né, entre os Estados Unidos e a China foi a visita da Nancy Pelosi, então presidente lá da Câmara dos Deputados, em agosto de 2022. A China encarou isso na época como uma provocação que necessitava de resposta. E na época, Pequim então congelou o diálogo de coordenação de política de defesa entre os Estados Unidos e a China, além de realizar várias demonstrações militares. Nós podemos pensar, então, que uma possível vitória do Donald Trump nas eleições lá de novembro desse ano pode colocar ainda mais lenha na fogueira. Uma situação que já segue super tensa, já segue numa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China. O Trump, gente, vamos botar aqui, ele tem uma retórica muito mais forte que o Biden. Ele tem um estilo de atuação política mais agressivo, ele tem uma liderança mais agressiva. Sobretudo quando é para se colocar as vontades lá dos Estados Unidos, que ele acredita e precisam vir na frente. E estaremos nós, então, cada vez mais próximos de um rompimento entre os Estados Unidos e a China. A China vai se motivar com isso ainda mais para invadir de vez Taiwan. São as cenas dos próximos capítulos. Bom, ainda falando da China, o líder do país, o Xi Jinping, deu mais um passo para transformar o país em uma distopia da vida real. Ele criou um verdadeiro esquema de Big Brother vigiando a tudo e todos, um esquema mais visível, mais invasivo, sempre atento a ameaças reais ou até mesmo ameaças percebidas. As polícias, inclusive, patrulham prédios de apartamentos em busca de vizinhos que poderiam estar entrando em rivalidades. As autoridades também recrutam até mesmo aposentados que jogam xadrez ao ar livre em parques para se tornarem seus olhos e ouvidos extras nesses locais. No local de trabalho, os empregadores são obrigados a nomear consultores de segurança que se apresentam regularmente à polícia. Tudo isso que eu estou falando para vocês foi revelado para nós em uma longa reportagem lá do jornal New York Times. Nós sabemos, inclusive, que o Partido Comunista Chinês há muito tempo exerce uma ampla vigilância, sobretudo contra ativistas ou pessoas que podem expressar um descontentamento, por assim dizer, contra o regime lá do Xi Jinping. Bom, depois lá da crise global que a gente vivenciou em 2020, a vigilância dentro da China atingiu uma escala sem precedente, rastreando praticamente todos os residentes urbanos em nome da prevenção de infecções. Agora, é claro que o Xi quer tornar permanente esse controle e ele quer levar isso ainda mais longe. O objetivo já não é apenas mais enfrentar ameaças específicas como vírus ou rebeldes que não gostam do governo. Trata-se de incorporar o Partido Comunista de forma tão profunda na vida cotidiana que nenhum problema, por menor ou apolítico que seja, passe despercebido pelo Partido Comunista. Xi vai classificar esse esforço como a experiência Fengqiao, para então uma nova era. O subúrbio de Pequim, que vai aparecer num vídeo de propaganda, que é o Zhangjihan, faz parte então dessa cidade Fengqiao. E essa propaganda ela vai ser colocada como uma espécie de exemplo nacional dessa abordagem então que o Partido Comunista Chinês quer fazer. Vamos lá, a cidade Fengqiao entrou para a tradição do partido lá na década de 60, depois que o Mao Tse-tung ele ter convidado, por assim dizer, o povo chinês a confrontar os chamados inimigos de classe, como por exemplo proprietários de terra ou agricultores ricos. No relato oficial, os residentes lá de Fengqiao inicialmente então pediram que a polícia fizesse apenas prisões. Entretanto, os líderes locais tinham outros planos e pediram para que os residentes identificassem e reeducassem os inimigos. No final das contas, quase 1000 pessoas foram rotuladas de reacionárias, segundo as autoridades lá de Fengqiao. Eles e as suas famílias tiveram dificuldade em encontrar trabalho, escola, até mesmo se casar. Mao declarou a experiência de Fengqiao um modelo para o país. Não muito tempo depois, lançou a Revolução Cultural, outro movimento de massas que levou a uma década de derramamento de muito sangue.
Xi agora invoca Feng Qiao regularmente nos seus discursos. Não apelou ao renascimento, né, das sessões de luta, no quais então os supostos infratores eram às vezes espancados e torturados. Mas a ideia é a mesma: mobilizar as pessoas comuns ao lado da polícia para suprimir qualquer desafios ao Partido Comunista e defender a legitimidade do Partido Comunista. Como podemos observar, o Xi abraçou a frase do mal e reavivou ela. O Xi vai fazer sua primeira visita a Feng Qiao lá em 2003. E ele vai ir lá à esquadra da polícia local, onde vai inspecionar uma exposição sobre a década de 60. Meses depois, ele vai visitar novamente a cidade e vai elogiar a ideia de eliminar os problemas pela raiz. Xi vai afirmar o seguinte, vou abrir aspas para o Xi Jinping: embora a situação e as responsabilidades de enfrentamento tenham mudado, a experiência Feng Qiao não está desatualizada. Fecha aspas para o Xi Jinping. O apelo do Xi a mais controle social faz parte de uma mudança mais ampla lá do Partido Comunista Chinês, no meio de uma rápida mudança, então, que vem já desde o início de 2000. No sentido, então, de se criar na China uma espécie de manutenção da estabilidade. Não existe mais liberdade no país. E tudo que a população vai poder falar, no final das contas, é apenas uma coisa: sim, senhor, Partido Comunista Chinês. Viajando agora para o Brasil e falando do presidente brasileiro Lula. O Lula está prestes a adotar uma medida de caráter verdadeiramente soviético, ou até mesmo, se quisermos comparar com as líderes atuais, com moldes venezuelanos. Isso nos foi revelado, então, por jornais como Folha de São Paulo e também o Antagonista. Bom, o Lula vai tabelar, então, o preço do arroz em R$ 8,00 por quilo. Ele pretende inundar o país com pacotes de arroz que vão trazer o logotipo estatal lá da Conab. E os dizeres também que o arroz é adquirido, então, pelo governo federal. O objetivo seria evitar que haja uma disparada nos preços, tendo em vista a calamidade que acontece ainda no Rio Grande do Sul. O Estado responde por 70% da produção nacional do alimento. Na opinião lá do jornal O Antagonista, uma intervenção tão drástica não seria necessária, já que reduzir as alíquotas de importação provavelmente já seriam suficientes para deter, então, esse aumento considerado bastante expressivo. Mas Lula parece querer uma solução temporária e sua cara estampada nos pacotes de arroz. Ele quer com isso tentar lucrar, politicamente, claro. O Lula não quer que o arroz dispare de preços, já que isso pioraria ainda mais o índice de aprovação do seu governo, que a gente sabe que está vindo numa espécie de queda livre. Nós sabemos também que a maior parte da safra de arroz do Rio Grande do Sul, já havia sido colhida. Nesse momento, a maior dificuldade é fazê-los chegar, na verdade, para o resto do país, já que várias estradas passam por dificuldades devido às tragédias. A depender da velocidade em que a normalização desse transporte aconteça, é bem provável que o arroz estatal de Lula nem tenha completado ainda sua viagem de navio. E que vai acontecer então daqui a uns meses? O arroz dos produtos gaúchos terá de competir no mercado com o arroz lá do Lula? Como é que vai ficar esses preços? Como é que vai ficar toda essa situação então envolvendo o arroz? Companheiros, o arroz de Lula pode ser que saia pela culatra. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscreva aqui no canal do Danuso Neto. Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho 2 canais, o Voz Armada e o Substância Política. Ambos estão na descrição desse vídeo. E não deixe, então, de conferir a minha última live que eu fiz lá no Voz Armada sobre quem é o próximo ditador lá do Irã. Obrigada por assistir. Até semana que vem. Tchau.